Queridos, a graça e a paz do Senhor a todos. Vamos meditar aqui um pouquinho sobre o Natal, né? Convido os irmãos a abrir em João capítulo 15. João 15, vamos ler a partir do verso 9, que diz assim: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Que privilégio, né, irmãos? Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Agora lá em Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, pedimos a Tua graça nessa manhã, Senhor. Que o Senhor nos envolva com a Tua presença, fale ao nosso coração, haja em nosso meio pelo Teu Espírito. Ensina-nos os Teus caminhos, Pai. Nesse dia próximo ao Natal, queremos que o Senhor possa nascer nos nossos corações, viver no meio de nós, reinar sobre nós. Atua sobre nós nessa manhã e sempre, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos? Irmãos, na primeira passagem, Jesus fala do seu amor por nós, né? Coisa espetacular. Nos convida a participar desse amor que há entre o Pai e o Filho, e quer que a gente faça parte dessa comunidade de amor, dessa família de amor, a família mais perfeita e espetacular, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus diz que as palavras que Ele nos diz, tudo que Ele nos ensinou, é para que nós tenhamos alegria. E que a nossa alegria seja completa, seja uma alegria perfeita, uma alegria contínua, uma alegria permanente, uma alegria que possa fazer parte contínua das nossas vidas. E em Filipenses 4, o apóstolo Paulo nos aconselha: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrem-se. No latim, essa frase é muito teologicamente explorada, né? No latim, esse alegrem-se sempre no Senhor diz gaudete in domino semper. Gaudete, alegre-se, in domino, domino é Senhor, né? Semper, sempre. Gaudete in domino semper. Isso precisa ser um lema para a nossa vida, né, irmãos? Alegrem-se sempre, sempre, sempre. Temos de onde extrair alegria. Por mais que a gente passe por alguma dificuldade, um momento perturbador, ou mesmo um momento trágico, a gente tem onde obter alegria, onde obter razão para continuar, para perseverar, aonde nós podemos buscar forças, onde tudo parece estar desmoronando. Alegrem-se, gaudete in domino sempre. Eu quero falar sobre essa alegria, porque estamos em época de Natal, uma época de celebração, uma época de alegria. Então vamos falar de alegria, né, queridos? Porque eu acho que é algo que todos querem, né? Quem é que não quer ser feliz, né? Todos querem alcançar essa alegria, quer que seja uma alegria duradoura, uma alegria que permaneça, uma alegria que faça parte da nossa vida e esteja sempre no nosso coração. Não uma alegria que foge pelos dedos, que surge e desaparece rapidamente, ou seja, uma coisa muito temporária, muito frágil, né? E pior, né? Sendo substituída pela infelicidade, pela falta de sentido. A gente quer uma alegria que faça a nossa vida se mover, né? E nós temos vontade de acordar cada dia, de correr atrás das nossas coisas, uma alegria perene, né? Mas a gente precisa entender, então, primeiro, de onde vem a alegria, irmãos? O que gera essa alegria em nós? Como que ela surge? Como ela acontece? A alegria, ela está ligada às coisas que amamos. Por exemplo, se uma pessoa ama sorvete e ela ganha um sorvete, alguém dá o sorvete a essa pessoa que ama sorvete, ela fica feliz imediatamente. Então veja como a alegria está ligado àquilo que a pessoa gosta, àquilo que a pessoa ama. Se a pessoa ama estar na praia, como eu estava há poucos dias, e a pessoa viaja para uma praia muito linda, como eu estava lá em Maragogi,
a pessoa fica feliz. Eu estava feliz lá. Se você ama seu filho, e do nada ele vem te dar um abraço e diz, papai ou mamãe, eu te amo, você imediatamente fica feliz. Porque as coisas que você ama, quando você se encontra com elas, quando aquela realidade se apresenta, a realidade que você ama, aquilo te traz felicidade. Então, a felicidade está estritamente ligada ao que amamos. Você deseja as coisas que você ama, você quer aquilo que você ama, e quando você tem aquilo que você ama, você se alegra. Agora, claro, se a pessoa não ama nada, ou não, e não ama ninguém, essa pessoa não vai ter alegria nenhuma, porque não tem nada que move o coração dela a desejar. E se a pessoa ama pouco, ela também terá pouco alegria. Se não ama nada, nenhuma alegria. Se ama pouco, pouca alegria. Se ama muito, e tem aquela realidade, ela vai se alegrar muito. Daí você já entende, irmãos, por que Deus fala tanto em amarmos? Por quê? Porque Deus quer nos ver, como cantamos aqui, nos ver sorrindo. Deus quer ver a nossa felicidade. Se amarmos muito, a gente vai ter mais alegria. Então, nesse mundo que, como Jesus disse, que no fim dos tempos o amor se esfriaria, por isso que a gente está vendo menos amor, menos alegria, mais depressão, menos a vida faz sentido. Porque a pessoa acorda de manhã, ela não ama quase nada, ama apenas o próprio umbigo. O que a motiva a levantar da cama? O que faz ela correr atrás de trabalho, de esforço, se ela não ama as pessoas? Porque se ela ama as pessoas, ela se levanta, corre atrás para levar alegria, para poder curtir a vida com aquelas pessoas que ela ama. O amor se esfriando, a alegria se esfria. E como Deus nos ensina a amar mais, é porque Ele quer nos ver nos alegrando mais. O amor conduz à alegria, o amor conduz à plenitude. Por isso Ele quer ver você cheio dessa alegria que vem do amor. Deus é o ser mais feliz que existe, por quê? Porque Ele é o ser que mais ama. O Pai ama o Filho ama o Pai, e o Pai ama a todos nós. Como Jesus disse aqui, assim como o Pai me amou, eu amei a vós. Então, é evidente também que a alegria depende do alvo do seu amor, né? Se a pessoa ali que eu falei que ama sorvete, até essa expressão amar sorvete é uma coisa que talvez não caiba tanto, né? Mas no sentido de gostar de sorvete, não é amor, né? E é só que essa alegria é uma alegria bem passageira, porque o sorvete vai passar, vai acabar, seja derretendo ou você terminando de comer. Você amar a praia, amar um lugar agradável é bom e saudável. Mas não se compara nem o amor de sorvete, nem o amor à praia, o amor que você tem por um filho. Então veja que o amor depende, está do alvo do seu amor, para se tornar algo ainda maior, algo mais profundo. O amor do sorvete gera uma alegria, o amor por um filho gera um outro nível, uma outra magnitude de alegria. Tanto é que por um filho o amor é tamanho que você dá a vida por um filho. Você não dá a vida para ganhar um sorvete, mas você dá a vida por um filho. E se o amor depende do alvo do seu amor, o amor do sorvete, o amor pela praia, o amor por um filho, tem graus de magnitude maiores e gera uma maior profundidade, gera uma maior completude, gera no nosso coração uma sensação diferente. E o que acontece se amarmos o próprio Deus? E aí vem a frase, Gaudete in Domino semper. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Se você canalizar esse amor para a fonte mais perfeita, inesgotável e certa de amor e de alegria, que é Deus, ganha-se uma magnitude ainda maior do que o amor por um filho, o amor pela mãe, tudo isso. Se a alegria é a reação diante daquilo que amamos, se eu amar um ser eterno, um ser infinitamente maravilhoso, como nós lemos, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, se você canalizar o seu amor principalmente para esse ser perfeito, justo e bom, que sempre estará contigo, que sempre te ama e sempre te amará, então você chega a uma alegria plena, uma alegria constante, uma alegria que ninguém pode te roubar. E é essa alegria que o Evangelho propõe a nós, irmãos. O Evangelho não propõe uma alegria
baseada nas coisas. O Evangelho nos ensina outro tipo de alegria, uma alegria baseada numa vida com Deus, de amar a Deus, ser amado por Ele. É por isso que Jesus diz tanto para amarmos a Deus. Ele fala, amem a Deus. E como ele se expressa quando fala do amor a Deus? Ele fala, amai a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Jesus teria como uma maneira de expressar com mais veemência isso, a importância disso e o que isso pode, a importância disso para nós e o que isso pode gerar no nosso coração. Ele fala, olha, ame com toda a sua alma. Bom, todas as minhas emoções canalizadas para Ele, com todo o seu coração, ou seja, o seu amor inteiro, todo o seu coração nisso, de todo o seu entendimento, não é apenas algo emocional, não é apenas algo do coração, mas até com a sua ame você amar a Deus, e com todas as suas forças. Ou seja, vá com tudo, não tenha medo de exagerar, ame a Deus com todas as formas e forças que você tiver, ame a Deus. Por quê? Gaudete in Domino semper, porque isso vai gerar maior alegria, e a alegria mais certa, mais segura, uma alegria que não tem como ser perturbada, porque quem é que vai te roubar de Deus? Quem é que vai tirar Deus de você? Quem é que vai nos separar do amor de Cristo, como diz o apóstolo Paulo? Você desenvolvendo e fortalecendo e vivenciando o seu amor por Deus, você vai ter uma alegria em abundância, ou nas palavras de Jesus, uma vida em abundância. E é essa, e apenas essa alegria, que o Evangelho mais nos ensina. Como diz Filipenses 4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O Evangelho, repito, não nos ensina uma alegria baseada nas coisas, ou em um lugar, ou no sorvete, ou mesmo em pessoas. Conquanto nos ensina, nos fala amar muito as pessoas, mas a nossa alegria fundamental, o fundamento da nossa alegria não pode ser nem mesmo pessoas, nem mesmo as nossas pessoas mais próximas. O fundamento da nossa vida, o fundamento da nossa alegria, da nossa razão de viver, da razão de acordar, tem que ser prioritariamente, principalmente, Deus. Alegrar-se em Deus. Uma alegria que independe das coisas que estejam acontecendo, uma alegria que independe de um lugar, uma alegria que independe até mesmo das pessoas. As pessoas muitas vezes dizem, quando eu tiver tal coisa, eu conquistar tal coisa, eu serei feliz. Ó Deus, ainda oram para Deus, né? Ó Deus, me dê isso, senão eu vou ser infeliz, Senhor. Se eu não tiver tal coisa, eu vou ser infeliz. Bom, se você faz essa oração para Deus, imagina a reação de Deus. Espera, a sua alegria então está baseada nisso? E muitas vezes Deus vai até se eximir, vai até evitar te dar tal coisa. Por quê? Para você aprender a encontrar a alegria onde o Evangelho quer que a gente encontre a alegria. Onde o Evangelho quer que você encontre um sentido maior, sentido em algo maior, em algo mais duradouro. Se você deposita a sua felicidade em qualquer outra coisa, vai ser algo frágil e algo que não é esse o princípio da vida. Foi Jesus que disse, irmãos, para não depositarmos a nossa alegria em coisas. Foi Jesus que disse. Porque ele disse, se você depositar a sua alegria em coisas, a ferrugem corrói, a traça devora, o ladrão rouba. Então, se você deposita sua alegria em qualquer coisa, o próprio Jesus diz, essas coisas são passageiras, essas coisas são sujeitas a qualquer tipo de intempérie, essas coisas são transitórias. E não adianta, eu já até falei isso aqui, não adianta você se perguntar depois, por que Deus permitiu eu perder tal coisa? Se foi Ele mesmo que disse que essas coisas poderiam ser perdidas. Ele avisou e disse, essas coisas podem ser perdidas. Pode acontecer a qualquer um, a qualquer momento. Pode vir a traça, pode vir a ferrugem, pode vir o ladrão. Não, eu vou orar, Deus vai guardar o ladrão de roubar qualquer coisa. Jesus não disse que o ladrão pode vir roubar? Ele está falando isso para os discípulos. Ele está dizendo que o ladrão pode vir roubar, que a traça pode vir, a ferrugem pode vir, qualquer tipo de intempérie. Ele citou várias. Qualquer tipo de intempérie. Por quê? Porque ele está nos ensinando que a nossa alegria não pode estar
baseada, fundamentada em qualquer outra coisa que não seja Deus. Por isso que ele diz, quando ele fala, olha, não seja essa a sua alegria, que pode ser perdida a qualquer momento, mas seja a sua alegria acumular tesouros nos céus. Onde o quê? Aí sim nenhuma intempérie pode roubar essa alegria. Porque lá o ladrão não entra, a traça não vem, a ferrugem não vem. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos roubar Deus. Então, o Evangelho nos ensina, fundamente a sua alegria, fundamente o sentido da sua vida, fundamente a razão de viver em Deus. E isso, nada nem ninguém poderá te roubar. Nada nem ninguém. Então, o Evangelho nos ensina uma alegria, de novo, fundamentada em Deus. Gaudete in Domino semper. Alegrai-vos no Senhor. Se você depositar a sua alegria em outra coisa, saiba que você pode perdê-la a qualquer momento. Então, invista a sua alegria em Deus, a buscar amar mais a Deus, a buscar ter uma vida cada vez mais pujante, mais linda, mais próxima, mais intimidade com Deus. Porque, como Jesus diz, onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Se aquilo que você chama de tesouro, aquilo que eu mais quero, é ali que está o seu coração. Se for Deus, o seu coração está num lugar seguro. Se não for Deus, pode vir a traça, pode vir a ferrugem, pode vir o ladrão, pode vir qualquer coisa. Em João 15, Jesus diz, como o Pai me ama, eu vos amei, permanecei no meu amor, que nós lemos. Então, a nossa vida, irmãos, esse é o segredo que Jesus nos ensina, precisa ser permanecer no amor dele. Se alimentar desse amor, se sentir bem porque você é amado por ele. Você receber esse amor que ele te dá, receber essa paz por ser tão amado, receber essa alegria de há um Deus que olha por você, que cuida de você, que se importa com você, e isso gerar alegria. Quando você meditar nesse amor, entender esse amor, como o apóstolo Paulo diz, eu oro para que vocês compreendam esse amor, compreender a largura, a profundidade, o comprimento desse amor que está acima de qualquer entendimento. Ele até fala que vocês entendam, ele orava por isso, que vocês entendam esse amor que está acima de todo entendimento. E se a gente meditar nesse amor, desejar esse amor, isso vai gerando uma alegria, um conforto, um alívio diante das intempéries deste mundo. Uma vez que você permanece no amor a Jesus, no amor de Jesus, a consequência é a alegria. E no verso que nós lemos, o verso 11 de João 15, ele diz, eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa, ou seja, plena. Se nós estivermos no amor de Jesus, nós estaremos na alegria de Jesus e essa alegria será completa. Só que há um problema, né, irmãos? A gente quer amar a Deus, todos nós aqui estamos aqui, que somos cristãos, queremos amar a Deus, só que há um problema, que o nosso amor é disputado por muitas coisas. Seja o sorvete, seja a praia, seja o filho, seja as pessoas ao nosso redor, nossa carreira, muita coisa disputando os nossos amores, né? E Jesus diz lá em Mateus 6, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar a um e odiar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então Jesus mostra que só há número um no nosso coração. Só há um lugar no topo. Você pode amar muitas coisas. Agora, a prioridade, o principal, só há um lugar. Se você amar a um, você vai desprezar o outro. Então há uma disputa no nosso coração, que lá na parábola do semeador, os espinhos, muitas vezes, sufocando a semente. O que é que está no primeiro lugar do nosso coração? Porque senão você amará um, deixará o outro. Então não basta apenas você amar a Deus. Eu amo a Deus, tudo bem. Pois você ama a Deus, como nos é ensinado no mandamento, né? Pois você ama a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Amar a Deus acima do sorvete é fácil, acima da praia é fácil. Você ama a Deus acima
das pessoas, acima do seu filho, acima da sua carreira, acima do dinheiro, porque senão você amará um e deixará o outro. É necessário amar acima, Deus acima. Porque qualquer coisa que você está aqui, Deus, você coloca acima de Deus, no seu amor, que você coloca o seu tesouro acima de Deus, aquela coisa se tornou o seu Deus, que é o que a Bíblia chama de idolatria. Deus não é aquilo apenas que você se curva e faz oferendas e faz rituais e se prostra. Não. É qualquer coisa que você colocar acima de Deus, aquilo é o seu Deus. Ah, mas eu não coloco nada. Não, peraí. É fácil dizer que não coloca nada acima de Deus. Mas qual é a razão para você acordar e viver? O que é que dá sentido à sua vida? O que é que move o seu coração? Isso é o que você coloca acima de Deus. Porque se o motivo para você acordar e viver for Deus, primeiro, o seu sentido de vida está absolutamente seguro. É Deus, ponto. Olha que maravilha. Não tem mais problema em relação a sentido de vida, significado de vida, razão para viver, para acordar. Por que os discípulos, inúmeros na história cristã, decidiam acordar, acordavam louvando, numa prisão, espancados, torturados e condenados à morte? Porque a razão de viver deles não era um sorvete, uma praia ou qualquer tipo de alegria. Passear pelo sol. Não, o sentido da vida deles era Deus. Se esse era o sentido da vida, eles acordavam e iam viver, porque era Deus. Não era o conforto, não eram alegrias temporárias, podia estar numa prisão fétida, podia estar sendo espancados e condenados à morte. Eles acordavam louvando mais do que nós, quando estamos no conforto dos nossos lares, quando acordamos, louvamos. Por que eles louvavam mais numa prisão, após uma tortura, do que nós, irmãos, no conforto dos nossos lares? Porque eles tinham mais esse entendimento do sentido da vida ser Deus, porque eles viviam, não apenas conheciam esse verso, eles viviam gaudete in domino semper. Eles alegravam-se sempre no Senhor. O motivo da vida deles era Deus. E isso, nenhuma tortura, nenhuma prisão poderia separá-los do amor de Cristo. Nada, nem ninguém podia separá-los de Deus. Eles estavam com Deus o tempo todo e faziam de Deus o sentido da sua vida. Então, voltando, qualquer coisa que você coloque como sentido da sua vida, ou coloque que é colocar acima de Deus na sua vida, esse é o seu Deus. Qual é o seu tesouro? O que você busca em primeiro lugar? Como Jesus diz, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Qualquer coisa que você coloca em primeiro lugar é o teu Deus. Então, em outras palavras, o que mais te motiva, irmão? O que mais te traz alegria? O que mais traz sentido à sua vida? Isso, em última análise, é o seu Deus. E assim, essa coisa, qualquer que seja, vai transformar a sua alegria em algo frágil, em algo que pode ser entediante, ou mesmo perder a alegria, perder o sentido de vida. Por quê? Porque são amores frágeis, amores às vezes falsos e amores idólatras. Qualquer coisa que é colocado acima de Deus. Pode ser seu filho. Não há nada mais legítimo, mais louvável e mais até desejável por Deus do que amar ao filho. Mas se você ama ao seu filho muitíssimo, a ponto de ele ganhar o lugar de Deus, de estar até acima de Deus, o que acontece? Você sufoca o seu filho, você o deixa mimado, você prejudica a sua função de pai e mãe na hora de corrigir, na hora de alertar, na hora de aconselhar, e ele vai se sentir um deusinho, porque ele está sendo um deusinho. E ele vai se tornar fraco, mimado, insuportável. Então, estraga aquele que está tendo esse amor idólatra e estraga aquele que é alvo do amor idólatra. Então, qualquer coisa que você coloca acima de Deus, estraga você, estraga essa coisa. Agora, quando você coloca Deus acima, você pode amar da forma mais perfeita e pura as pessoas sem qualquer problema. Ame Deus acima e você vai ter uma alegria consistente, uma alegria contínua, porque você vai ter
Deus, a coisa mais perfeita, como a razão do seu viver, e a traça não atinge Deus, a ferrugem não atinge Deus, o ladrão não atinge Deus. E você vai beneficiar todos ao seu redor, amando cada vez mais a Deus. Uma alegria que você pode tê-la sempre, sempre, em qualquer momento. Perdi meu pai, eu posso ter uma alegria naquele que te ajuda a suportar aquele momento de tristeza. Você passa por qualquer tipo de dissabor. Se você ama a Deus, você tem de onde extrair força, alegria e motivação para atravessar aquela dor, atravessar aquela noite escura da alma, porque você tem de onde extrair alegria. O Gaudete in Domino semper, alegrai-vos sempre. Não é só aqui no culto, não é no dia que você recebeu uma bênção de Deus, não, é sempre. No momento de luto, no momento de doença, no momento de qualquer tipo de dificuldade, você tem de onde extrair alegria, porque Deus te ama, Deus está contigo, Deus é verdadeiro, Deus é bom, você pode falar com Ele, Ele vai acalentar o seu coração, você tem a quem recorrer e com quem estar. Você nunca estará sozinho, você tem de onde obter forças. Gaudete in Domino semper. Sua vida fará sentido. Sempre, não apenas quando está tomando sorvete, não apenas quando está na praia, não apenas quando seu filho se tratar bem, até mesmo quando nada disso acontecer, porque a sua alegria estará em Deus. A sua alegria estará em Deus. Agostinho dizia que nós temos amores desordenados, a gente ama as coisas de maneira tudo equivocada. Se a gente amar a Deus acima, a gente consegue ordenar, organizar os nossos amores dentro de nós. E nós precisamos amar a Deus cada vez mais, irmãos. Porque muito se prega que Deus nos ama. Ah, Deus te ama, Deus ama você do jeito que você está. E se prega muito sobre o quanto Deus nos ama, né, para melhorar a autoestima das pessoas, para ajudar as pessoas a atravessarem momentos difíceis. Deus te ama, isso é importantíssimo. Só que o amor de lá para cá nunca falha, irmãos. Muitas vezes o que está faltando também é se pregar que a gente precisa amar a Deus. A gente precisa amar a Deus. Porque é um relacionamento. Se Ele nos ama muitíssimo como Ele ama, como Ele fez na cruz, como Ele mostrou ao vir até nós, ao nosso socorro aqui na terra, tudo bem, mas e o nosso amor por Ele? Porque é amando a Ele que a gente vai se alegrar quando estiver na presença dEle. Porque, de novo, se você ama pouco, você se alegra pouco. Que ama pouco a Deus, vem na igreja, que legal, a música e tal, vai embora e não fez muita diferença. Agora, se você ama muito a Deus, só de falar Jesus Cristo, só de falar da cruz, tudo desperta uma alegria. Por quê? Porque está se falando do seu amado. A gente precisa enfatizar a nossa vida em amar mais a Deus, para que esse alvo do nosso amor nos gere muita alegria. E quanto mais amarmos, mais alegria isso nos trará. Jesus disse àquela mulher, né? Ela há muito foi perdoada e por isso ela muito amou. E por isso ela muito se alegrou. Se a gente amar muito a Deus, a nossa alegria vai ser maior e nós vamos estar cada vez mais pleno. Jesus resume todos os mandamentos em amar a Deus e amar ao próximo. E esse é o segredo da alegria, irmãos. Quer se ensinar a alegria de 1000 formas. O que Jesus ensina é: ame a Deus e ame ao próximo. E aí você vai estar com o alvo do seu amor, que é Deus, e com os outros, que são as pessoas ao seu redor, a quem você também se dispõe a amar. Porque se não tem amor, não tem alegria. Se ama pouco, tem pouca alegria. E as pessoas que têm amado, se esfriado o amor e amado cada vez menos, elas tentam preencher o buraco, esse vazio, com diversões. Com redes sociais, com vídeos, com piadas, com joguinhos. Hoje, em um mês, uma pessoa ouve piadas, TikTok, essas coisas, que um ser humano, às vezes, demorava uma vida inteira para ouvir. E ainda assim, são mais vazias, reclamam de falta de sentido da vida, estão depressivas. Por quê? Porque diversão não preenche esse buraco. O tamanho do buraco do ser humano é tão grande que só Deus para preenchê-lo. O tamanho do buraco na alma do ser humano é tão grande que só alguém do tamanho de Deus pode preencher. Eu queria tanto ser feliz, Deus me dá felicidade.
E o que ele ensina, você quer felicidade? Então ame. Porque se você amar mais, você se alegra mais quando você se encontra com o alvo desse amor. E se esse alvo desse amor for Deus, você pode encontrá-lo sempre. Seu amor vai ser sempre correspondido, ele vai estar sempre com você, e é um ser perfeito, um ser bom, um ser justo. Ame a Deus e ame ao próximo. Está aí. É assim. Ah, Deus, me dá uma felicidade. O que a pessoa está querendo dizer? Me dá um carro, me dá isso, me dá aquilo. E Deus não é isso que Deus quer te dar. Deus quer te dar a felicidade verdadeira, que é um coração maior, um coração alargado, um coração internurado que ama mais. Porque quando ama mais e encontra o alvo desse amor, que precisa ser Deus e precisa ser as pessoas, segundo o Evangelho, aí você tem mais alegria. Esse é o caminho da felicidade para Deus. Não adianta pedir outro caminho. Que Deus quer te dar esse caminho. Ah, Deus, me dá felicidade nisso aqui, nas coisas que eu quero. Mas não é isso que Ele quer. Não é essa alegria para Ele. Então, a gente só pode pedir alegria segundo a alegria do Evangelho, que é amar. Amando a Ele, você vai ter alegria e uma fonte inesgotável de alegria. Eu já dei esse testemunho. Elvis Presley, que era o homem mais famoso de sua época, o homem mais desejado por todas as mulheres, riquíssimo, tinha tudo e todos aos seus pés, mas ele dizia que nunca teve a felicidade que a mãe dele tinha, o brilho nos olhos da mãe, a paz, a plenitude, a alegria. Por quê? Porque ela amava tanto a Deus e se alegrava nele. Então, ela tinha uma alegria plena, que ele olhava para a mãe assim, a mãe estava muito mais feliz do que ele, mesmo ele no auge do seu sucesso. Porque se Deus for a fonte da sua felicidade, você será feliz. Se Deus for a fonte, você será feliz. Não tem como escapar disso. Gaudete, in Domino semper, alegrai-vos sempre no Senhor. Agostinho, que era um homem famoso já na sua profissão, andava na corte, já rico, já famoso, já conhecido, imbatível em suas teses contra os seus adversários, tinha mulheres, tinha riqueza, participava dos grandes banquetes da corte, e a mãe dele, Santa Mônica, tinha pena dele. Pena, porque ela sabia que ele não tinha encontrado a verdadeira alegria, que é a alegria em Deus. Só tinha alegria em coisas passageiras, só na ostentação. E quando ele se converte, ele entende o que ela queria dizer. Porque não adianta explicar isso, irmãos. É só quando a pessoa vive isso. Quando a pessoa faz de Deus a fonte da sua vida, da sua alegria, o fundamento da sua alegria, aí a pessoa vai entender a paz, a completude, a plenitude, o que isso realmente significa. E aí ele fala sobre os amores desordenados, que ao amar coisas perecíveis, frágeis ou mesmo erradas, como ele fazia antes, a alegria se torna como o alvo do seu amor. A alegria se torna perecível, frágil ou baseada no erro. Ele percebe, então, que a alegria que antes ele tinha, que as pessoas muitas vezes têm, a pessoa será infeliz, inconstante, insegura, fraca, fútil, superficial, tola, tudo que a gente vê por aí. Por quê? Porque o alvo do amor e, portanto, o alvo da alegria da pessoa é algo inconstante, algo inseguro, algo fraco, algo fútil. Então, se as coisas a quem a pessoa ama são assim, a alegria da pessoa também será assim. Se a alegria da pessoa for algo fútil, a alegria será fútil. Se o alvo daquela alegria for fraco, for inseguro, for tolo, a alegria da pessoa é tola também. Os amores da pessoa serão o próprio julgamento da pessoa. Definirão quem ela é e definirão como será a sua felicidade. Então, Agostinho fala que os nossos amores desordenados precisam ser canalizados para Deus, redirecionados para Deus. E assim você pode amar a Deus, colocando Ele acima de tudo, e aí você pode amar as outras coisas de uma maneira mais sadia. Então, irmãos, a alegria do Evangelho não é ganhar na Mega Sena, não é andar de jet. Ah, Deus, se eu ganhasse na Mega Sena da virada, eu vou ser feliz. Deus vai falar, isso não é felicidade, meu filho. Isso não é felicidade. O próprio Jesus diz que a vida de um homem não consiste
na abundância dos seus bens. Essa é uma alegria passageira e que vai passar. A alegria do Evangelho não é ganhar na Mega Sena virada, não é andar de jet ski, não é qualquer prazer terreno. É se alegrar em Deus. O que é maior? A Mega Sena da virada, que é algo grande, ou Deus? O que dura mais? O que é eterno? O que te ama de volta? O que cuida de você? O que vai estar com você sempre? Então, veja que há uma desproporção gigantesca entre a Mega Sena da virada e Deus, mas o ser humano coloca as suas esperanças e a sua felicidade na Mega Sena da virada, quando deveria estar em Deus, que é algo muito maior, algo muito mais perfeito. E não basta falarmos sobre isso, irmãos. Isso precisa ser vivenciado. Isso precisa ser a esperança, o anseio e o anelo do seu coração. Eu quero viver mais com Deus. Eu quero que Deus esteja acima de todas as coisas. Eu quero que Ele seja o alvo principal do meu amor. Eu quero que Ele seja a minha alegria. Dizer como o salmista, o teu amor é melhor do que a vida. Como as corças anseiam pelas águas, assim eu desejo a tua presença, Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A pessoa ter essa alegria em Deus, fazer de Deus a real, não apenas de papo, né? Porque todo mundo quer que a gente diga isso, não, mas ser real isso na sua vida. A alegria ser Deus. O próprio apóstolo Paulo diz, o que é a verdadeira alegria? O apóstolo Paulo diz, a alegria é um fruto do Espírito Santo. Não é um fruto da Mega Sena, não é um fruto de uma conquista, é fruto do Espírito Santo. Irmãos, tem alegria maior do que essa, do que o Espírito Santo está em você, e Ele gerar alegria em você, gerar aquela paz, aquela plenitude, você ter aquela presença divina, te trazendo uma alegria que você nem sabe explicar como, uma alegria que te preenche, todo vazio é preenchido. Uma alegria que você se sente tão bem, do nada, por nada, só pela presença dEle. A alegria como um fruto do Espírito Santo. Algo que o Espírito Santo gera em nós. Quando a gente se entrega a Deus, quando a gente busca a Deus, quando a gente está com Deus. Essa é a alegria que vai haver no céu, que os anjos desfrutam, que os santos desfrutam. Ame a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Aí você vai encontrar a verdadeira alegria. Quando você amar Deus assim, e é assim, e somente assim que o Evangelho ensina a verdadeira alegria para o qual o ser humano foi criado. Não em coisas, não em bens, Gaudete in domino semper. No livro de Eclesiastes, um dos homens mais sábios que já pisaram na terra, e o homem talvez mais rico da sua época, que é dito que ouro e prata para ele valia como papel, nem ligava para ouro e para prata, tamanha a riqueza daquele homem, uma riqueza inesgotável, que o que ele gastasse nunca acabaria. Ele diz assim que ele buscou a alegria, ele resolveu estudar a alegria. O livro de Eclesiastes é um livro de uma profundidade filosófica até espetacular. Ele fala, eu resolvi buscar alegria. Ele diz lá no verso, Eclesiastes 2:1, eu pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria. Vou descobrir de onde ela vem. Vou descobrir as coisas boas da vida. E ele diz, mas tudo isso foi inútil e correr atrás do vento. Ele diz que ele buscou alegria no vinho, na ostentação, viu que era tudo loucura. Ele buscou alegria nos grandes projetos, construiu palácios, pomares, reservatórios, jardins, construiu obras grandiosas, comprou escravos, comprou animais, prata, ouro, música, harém, tudo. Ele diz assim, eu não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Olha o tamanho do poder que esse homem tinha. Ele falou, eu não me neguei a nada. Tudo que eu queria, que eu desejava, eu conseguia e desfrutava, e eu não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Tudo isso ele falava, guardando a minha sabedoria para analisar o que estava acontecendo.
Então, um dos homens mais sábios da terra, ele conclui: eu, contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, correr atrás de vento, e não houve proveito algum. Porque ele viu, tudo aquilo trazia alegrias passageiras. Tudo eram alegrias passageiras que depois ficavam vazio. Ele experimentou todas as alegrias que você pode tentar, e no fim ele concluiu, não, isso não preenchia a alma, no fim ficava um vazio, no fim ficava um vazio, no fim eu sentia que era correr atrás do vento. Eu corro, e essa alegria parece estar sempre fugindo de mim. Sempre, parece que eu nunca alcanço, eu alcanço e ela sai, eu alcanço e ela se esvai. E ele dizia, olha, eu estou correndo atrás do vento. E aí ele conclui já pelo lado positivo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso que é o essencial para o homem. Na maneira aqui mais simples do Antigo Testamento, ele falou, o caminho, se essas coisas debaixo do sol não trazem uma alegria perene, e no fim fica um vazio gigantesco, fica uma falta de sentido, você olha e vê, isso tudo é loucura, isso tudo é pouco, isso tudo traz um vazio, isso tudo não... A alma não se satisfaz com isso. Aí ele conclui, olha, é porque não estão, a alegria verdadeira não estão nas coisas debaixo do sol, mas nas coisas acima do sol, está em Deus. E Agostinho, também tenho mencionado, chegou à mesma conclusão, naquela frase famosa dele, criaste-nos para ti, e a nossa alma inquieta não encontra descanso, enquanto não descansar em ti. Você pode tentar qualquer tipo de alegria, como Salomão, vai se frustrar. Pode tentar qualquer tipo de alegria, como Agostinho, vai se frustrar. Enquanto você não descansar em Deus. Enquanto a sua fonte primária e principal de alegria não for Deus. Ou seja, buscar alegria fora de Deus, você vai contra a conclusão de Salomão e de Agostinho, né? Aí boa sorte para a pessoa, ela vai se frustrar. E contra a afirmação de Jesus, que diz que nós devemos buscar, não acumular tesouros, fazer dos nossos tesouros as coisas aqui na terra, mas os nossos tesouros serem as coisas do alto, as coisas dos céus. Então, irmãos, a gente precisa deixar que esse amor floresça em nós cada vez mais. Deixar que no Natal Cristo nasça em nós como fundamento do nosso viver, como fundamento da nossa alegria. Esse é o caminho. Esse é o caminho que o Evangelho nos ensina. Vamos ficar de pé? Então lembre-se disso, irmãos. Se você a qualquer momento orar a Deus, falar, Senhor, me dá felicidade. Pare e pense, o que você está pedindo realmente? Eu quero felicidade. Sim, mas felicidade em quê? Ou em quem? Em que ou em quem? Eu quero que isso aqui aconteça. Então, a sua felicidade está dependendo de uma circunstância. Eu quero que tal pessoa, alguma coisa. Então, a sua alegria está nessa pessoa. Ou eu quero tal conquista, então a tua alegria está nessa conquista. Fora isso, você vai ser infeliz? Não é isso que o Evangelho te ensina. Você quer a alegria do Evangelho? É simples. Gaudete in Domino semper. Alegrai-vos no Senhor. Sempre. As outras coisas são periféricas, são secundárias, são frágeis, irmãos. Nada, nem Deus, e o próprio Deus te disse isso. Vai vir a ferrugem, vai vir a traça, vai vir o ladrão, vai vir qualquer coisa e vai atingir essas outras coisas. E se a sua vida estiver fundamentada nessas coisas, aí você vai ter problemas. Não fundamente a sua vida em qualquer outra coisa que não seja Deus. Fundamente a sua alegria em Deus, você vai ser feliz. Porque quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Será espada? Será dor? Será perseguição? Será fome? Será sede? Será nudez? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Você pode, como diz o apóstolo Paulo, ter fome, ter sede, ter nudez. Ainda assim você pode se alegrar no Senhor. Vamos orar então, irmãos? Senhor nosso Deus, pedimos a Tua graça, Senhor, para que a gente encontre essa alegria. Quando a gente orar por alegria, a gente ore para estar contigo. Senhor, me dá a alegria
da tua presença. Me dá a alegria do Evangelho, de ser amado e te amar. Se você, o Senhor, seu amor principal, acima de todas as coisas nas nossas vidas, nos ensina a te amar assim, Senhor. Amar mais o Senhor do que qualquer outra coisa, do que qualquer conquista, qualquer situação, qualquer pessoa. Porque é de Ti que precisamos extrair paz, é de Ti que precisamos extrair sentido, força, alegria, paz. Senhor, que o Senhor esteja acima de todas as coisas em nossas vidas. Porque isso que é ter um Deus. O Deus é aquilo que está acima de tudo. Deus ser a força da nossa vida. A alegria do Senhor ser a nossa força. Esse verso, a alegria do Senhor ser a nossa força, foi o que foi explanado aqui, Senhor. Nos abençoa, Pai, a ter isso na nossa vida. Alegria em Ti. Alegria sempre no Senhor. Para atravessar as intempéries, as infelicidades deste mundo, tendo uma alegria que não é deste mundo. Se esse mundo traz dores, pecado, mentira, sofrimento, traições, o mundo que está acima deste sol, as coisas debaixo desse sol são assim, as acima desse sol, no céu e em Ti, são diferentes. Que a nossa alegria, então, não sejam depositadas nas coisas daqui, desta terra caída, mas nas coisas do alto, onde estão as coisas eternas e não as coisas transitórias, e onde está o verdadeiro alvo do nosso amor, que é o Senhor, Senhor. O Senhor nos criou para Ti, e a nossa alma inquieta não encontrará descanso, enquanto não descansar em Ti. Nos leva, Senhor, a descansar no Senhor, a nos alegrar em Ti, a viver a espiritualidade como a fonte para vivermos a nossa vida nessa terra, encontrarmos significado não nas coisas dessa terra, mas em Ti, encontrar sentido para a vida, encontrar vontade para acordar e viver em Ti, que aí sim teremos uma alegria certa, uma alegria segura, uma alegria que ninguém poderá roubar. Gaudete in Domino semper. Cumpre esse verso em nossas vidas, Pai. Nos ajuda a viver isso. A alegria no Senhor, uma alegria que vem de Ti. E queremos Te louvar, Senhor, porque o Senhor veio nos encontrar, porque o Senhor nos ama e quer que a Tua alegria esteja em nós e essa alegria seja plena. Te louvamos. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, querido?